Quais são os reais motivos que levaram o nosso presidente a felicitar Daniel Chapo em meio a tantas acusações e quais são os perigos que podem advir da felicitação do presidente moçambicano que foi eleito em meio de várias conturbações. E continuaremos a nos bater dentro da própria Comissão Nacional de Eleições pela verdade eleitoral, para que os moçambicanos, pelo menos, tenham um mínimo de democracia que possam viver. E nós somos os guardiões desta democracia, mas para aquilo que nós estamos a fazer dentro da Comissão Nacional de Eleições, não estamos a corresponder. Esses discursos todos que estão a ser embelezados aqui são coisas que para adormecer o boi. Primeiro, vale saber que João Lourenço afirma estar seguro que a vitória de Daniel Chapo traduz a vontade e a esperança do povo moçambicano numa liderança que incremente de forma ativa e dinâmica todas as iniciativas capazes de promover a realização dos grandes interesses da nação moçambicana pelo progresso, pelo desenvolvimento e a prosperidade do país. Também ainda acrescentou: o presidente da República de Angola refere-se também aos atos que pretenderam manchar o exemplar processo que resultou na eleição de Daniel Chapo, afirmando que tem a expectativa de que as autoridades moçambicanas se empenharão firmemente na punição exemplar dos seus responsáveis. Aconteceu muita coisa, não sei de que ato em concreto se está aqui a referir, se é a morte dos senhores, se é a morte da população, se são as manifestações, não sei que atos em concreto. Basta-me dizer aqui que o vice-presidente da Comissão Nacional Eleitoral de Moçambique, o vice-presidente, o senhor disse que a CNE não tem competências para trazer a verdade eleitoral. Depois também aqui a União Europeia, pela publicação das atas eleitorais em Moçambique, a senhora Nabila Massará disse que Moçambique deve publicar as atas que deram resultado a essas eleições na internet para consulta pública e assim eliminar todo e qualquer vestígio de desconfiança em relação aos resultados eleitorais. Não antes de pedir para fazer um like neste vídeo, antes que te esqueça, só temos já pedir antes que te esqueça, verifica já agora se faz favor. Ativa as suas notificações, também verifica se você está inscrito no canal, porque as matérias da África, da Europa, do mundo passam por aqui, atualizações milimétricas. Aqui não passa só notícia, passa análise. Falando em análise, venha para o grupo dos cérebros africanos que falam português. No primeiro comentário está o link para o convite. Aqui recebemos comunidade, lá onde o pessoal recebe todos os dias uma lista dos principais acontecimentos do mundo. Comentário dos principais tópicos. Também comentário dos cérebros, dos mais de 150 cérebros que estão na comunidade. Lá também nós temos 2 reuniões mensais, onde falamos de economia, desenvolvimento pessoal, negócios, clube de livros por apenas 1000 kwanzas ou 3 euros mês. Não existe um grupo em África igual ao nosso, tão barato e com tanto conteúdo. E não sei falar que todos os dias você receberá um texto de reflexão escrito por mim. Eu que escrevi 8 livros que tenho um acabouço literário abençoado por Deus. Sem mais voltas, como alguém dizia, Joaquim, tu falas muito. Então não vou te cansar mais, vamos começar aqui pelos motivos. Eu não sei os motivos exatos que levaram o presidente angolano a felicitar. Eu aqui vou levantar algumas hipóteses, poderia errar ou acertar. O primeiro motivo poderia ser porque a Angola, o fator identidade, não é? Identidade, proximidade. Angola e Moçambique têm a mesma raiz etimológica, do ponto de vista da origem das nações. Portugal, colonizou 2 países, em 75 os 2 países tiveram independência. Frelimo e o MPLA são partidos do Estado já há mais de 30, 40 anos. Há muita identidade, há muita aproximação, portanto o fator identidade pode ter feito que o presidente João Lourenço ter já felicitado aqui o presidente da Frelimo, porque são os partidos, são família, são friend, ok? Identidade. E acrescentando aqui o fator de respeito à soberania e continuidade, ou seja, eu te respeito, você é meu amigo, és minha família, temos a mesma história, sofremos igual, respeito da sua soberania, quero continuar a ser teu amigo, quero continuar mantendo-se em relações várias, não quero aqui criar estabilidade na nossa relação, por isso eu vou te apoiar. Independentemente de tudo, por fatores que aqui mencionei, eu te vou apoiar. Portanto, nos quer falar de respeito à soberania e à vontade de continuidade da Angola com Moçambique, MPLA, Frelimo. O presidente Lourenço terá sim felicitado o seu homólogo. Ponto.
Fatores geopolíticos. A geopolítica não respeita a moral. A geopolítica respeita interesses dos países. O meu interesse nesse momento é que vai fazer com que eu te felicite ou que eu te critique. Se calhar, penso e acredito que os interesses geopolíticos de Angola e Moçambique, de Angola principalmente, combinam com os de Moçambique, razão pela qual eu te vou apoiar. E isso acontece independentemente das controvérsias que tiverem a acontecer. Ponto. Logo, a manutenção das relações, o respeito, a história são se calhar os motivos pelos quais o presidente angolano terá felicitado aqui o presidente moçambicano. Ponto. E quais são, Joaquim, os 6 perigos que podem aqui acarretar essa felicitação? Ponto. Angola e Moçambique fazem parte dos Grandes Lagos e também Angola e Moçambique fazem parte da SADC, ok? E vale dizer que, se nós fizermos aqui uma retrospectiva, em 2023 houve eleição na RDC, no Congo. O presidente Tshisekedi ganhou as eleições com maioria, 70%, e houve muita complicação, também manchada por irregularidades na RDC. Um país dos Grandes Lagos. No Ruanda, houve eleição em 2024, Kagame ganhou com 99% dos votos, houve também atos de irregularidades, muitas controvérsias e aconteceu. Em 2022, Angola realizou eleições, também conturbações, a UNITA disse que não reconheceu, irregularidades e não só. Em 2024, Moçambique também realiza outras controvérsias. Estamos aqui a olhar para uma região da África, SADC, Grandes Lagos, onde 4 países realizaram eleições e aconteceram muitas conturbações, incluindo a África do Sul, que também realizou eleições e também houve aquelas conturbações. Isso pode gerar, não é, um sentido, ok, pode manchar, ou seja, aqui o princípio da democracia nos Grandes Lagos e também o princípio da democracia na SADC. Outras organizações, outros países podem olhar para a SADC, para a região dos Grandes Lagos, como sendo regiões, organizações para não confiar tanto, porque vão realizando eleições sempre com conturbações e com resultados quase que duvidosos. Logo, o princípio da democracia na SADC e nos Grandes Lagos é questionado. Logo, o presidente angolano, que é o campeão da paz, que é o pacificador dos Grandes Lagos, fica também ali em question-mark, porque ele próprio, em 2022, não é, foi eleito, a oposição, a população e não só questionaram os resultados, ele hoje felicita o presidente Tshisekedi, portanto, na mesma região, você está a perceber a questão, portanto, pode criar aqui uma desconfiança ao princípio da democracia na SADC e ao princípio da democracia dos Grandes Lagos, que faz com que alguns países e alguns players econômicos que queiram investir nos Grandes Lagos na SADC possam repensar 3 vezes antes de o fazerem, porque estamos aqui a questionar cada vez mais o princípio da democracia nos Grandes Lagos. Perigo número 1. O perigo número 2 pode ter a ver com os países que realmente amam a democracia, são fiéis à democracia, começam a olhar para Angola, começam a olhar para Moçambique, para o Ruanda, para o Congo, para o Ruanda, para o Uganda, como sendo países que, ou organização, nesse caso da SADC, não só, como... Vamos aqui repensar os nossos acordos econômicos, políticos e não só. Pode levar ao repensar dos acordos. Viagens, das circulações, né? Os vistos e não só, acordos vários de circulação, não só, está a perceber a questão? Os países realmente democráticos, e principalmente aqui a Europa e a América, que têm feito, a ONU, né? A Europa e a ONU que têm feito escrutínio em África, podem ir, falando em ONU, também aqui a ONU disse que, não é, tem aqui uma notícia que diz que apela à publicação da ata, já está desconfiada. Portanto, esses países, ou seja, essas organizações, a ONU, a União Europeia, né, que vão fazendo escrutínio em África e vão tendo essas informações, claramente começam a colocar os países da SADC, os Grandes Lagos, não é? Os países, né, Angola, Moçambique, começando, calma aí, parece que a coisa aí não está nada boa. Logo, isso pode levar a repensar aqui os acordos que existem entre esses países, mesmo também, inclusive, a nível de listas de países sancionados, ok? Quando você cada vez mais vai acumulando índices de irregularidades, corrupção, branqueamento e não só, podem te colocar na lista de alguns países sancionados e depois claramente trazer problemas econômicos pesados, muito mais para nós que dependemos de importações e exportações. Ponto. Os perigos continuam. Outro perigo tem a ver com afastamento interno. A nível interno, claramente, a UNITA pode colocar aqui o MPLA como sendo um partido menos democrático. Os angolanos que estão a favor das eleições dos resultados publicados pelo Podemos ou que estão também do lado aqui do senhor que se chama
Fernando Mazanga ou da senhora Nabila da União Europeia, aqueles angolanos que não se revêem no resultado das eleições de Moçambique podem também colocar aqui o MPLA de lado, ou seja, pode gerar aqui um certo afastamento interno. A UNITA, outros partidos podem colocar aí, parece que não é, você não é para abraçar, você não é para ser amigo, porque estás a apoiar alguma coisa que eu não defendo, que eu não acho que correu tão bem assim. Ponto. Depois aqui, na mensagem, o presidente angolano diz que, na mesma mensagem, diz que os atos que pretenderam manchar o exemplar processo que resultou na eleição de Daniel Chapo, afirmando que tem a expectativa de que as autoridades moçambicanas se empenharão firmemente na punição exemplar dos atos dos responsáveis. Okay? Angola está claramente ciente de que as eleições correram muito bem. Okay? Claramente isso aqui vai gerar também, a nível interno do país, isso pode não interessar, né, o MPLA, pode não interessar o presidente, mas pode criar sim um certo afastamento a nível interno. Ponto. E depois, claramente, caso venham para o nosso país alguns estudos sobre democracia e não só, percepção de Angola em relação à democracia africana, mesmo também a percepção de Angola pode ser também questionada, ok? Porque se você está a apoiar os resultados que o mundo está a duvidar, também começam a duvidar das tuas palavras, dos teus apoios, das tuas intenções. E isso também, ainda a nível de problemas internos, pode levar aqui ao reacender dos problemas que nós vivemos em 2022, quando a UNITA disse que os resultados não são fiéis. Esse tema de Moçambique pode nos levar à recordação, não é, aos problemas que vivemos em 2022, trazê-los para cá, serem muito mais recentes, ok? Logo, haverá sim um afastamento interno em relação a estas declarações do presidente angolano. Não devia dizer, devia estar calado, observar. Não, em política é assim. Às vezes vai doer, não vai doer. Se eu sei que aquele é meu parceiro histórico, meu parceiro econômico, parceiro bilateral e não sou geopolítico também, meu parceiro geopolítico, vou ter que lhe apoiar, ok? Como dizia Maquiavel, decida sempre, tenha sempre um lado, nunca seja neutro, ok? Escolha um lado para que, se as coisas correrem bem para aquele lado, estás bem. Se as coisas correrem mal para o outro lado, aquela pessoa que você apoiou na tristeza vai dizer, não, estiveste comigo quando não coisa. Então, Maquiavel aqui diz que você nunca pode ser neutro, apesar de que, atenção, tem Maquiavel. Mas também tem aqui São Tomás de Aquino, que diz que nunca devemos abandonar a nossa moralidade, os nossos valores, independentemente do que seja acontecer, independentemente do fim ou do meio, escolhe sempre a moral. Ponto. Outro perigo, é claro, do âmbito internacional. Angola pode ser visto pela ONU, pela União Europeia, como sendo um país que vai apoiando atos de perpetuação no poder por vias ilegais, ok? Isso não é bom para Angola, porque isso afugenta financiamentos, porque isso belisca o nome de Angola, porque isso leva Angola para listas não aceitáveis, menos agradáveis possíveis, e quando nos colocam em rankings menos agradáveis possíveis, também claramente afugentamos aqui o investimento, ok? O nosso passaporte, inclusive, perde no ranking também, ok? Menos países ficam dispostos a nos abrir as fronteiras, ok? Há aqui muitos problemas também a nível internacional, porque se te olham como sendo alguém que está a perpetuar uma certa narrativa, porque a África já é tida como sendo um continente que é governado por líderes perpétuos, ok? E se há eleições desse jeito, você felicita, você apoia, aqueles que fazem o escrutínio, a União Europeia, as Nações Unidas e não só, podem olhar, a transparência internacional, podem olhar assim, calma aí, você está a perpetuar esses atos e não é bom para Angola também. Ponto. Angola também pode ser aqui vista como sendo alguém, já aqui mais um perigo, ok? Que está aqui a promover a estabilidade momentânea no país. Estabilidade momentânea, agora nos próximos anos da governação, 5 anos, né, de Daniel Chapo, ou durante a sua eleição, acontecerem alguns episódios nada bons, ok? Em função dessa eleição conturbada e essa instabilidade se prolongando por muitos anos até próximas eleições ou não, ok? E também, claro, também aqui com esse apoio, também aqui apoiar a situação atual de Moçambique do ponto de vista econômico, financeiro, social e não só. Quando você apoia a eleição de alguém do mesmo governo, né? Aqui é o mesmo governo, Moçambique da Frelimo, você está a apoiar também a situação econômica, política e social de Moçambique, ok? E isso pode gerar claramente aqui uma estabilidade a curto prazo, mas uma instabilidade a longo prazo. Por quê? Porque durante os próximos 5 anos vão acontecendo muitos episódios em função da insatisfação daqueles que não elegeram o senhor Daniel Chapo. Ou seja, há aqui, né, um apoio à estabilidade de Moçambique agora,
ponto, relações políticas boas, governo estável, está fixe, mas instabilidades a longo prazo, porque não há... É como até inclusive aqui no Burkina Faso, no Níger, no Mali, onde houve mesmo um golpe militar, onde os presidentes não estão seguros, porque a qualquer momento a coisa pode acontecer. Portanto, tem uma estabilidade muito curta, muito reduzida, e uma instabilidade constante até as próximas eleições que forem livres e justas. Ponto. Em suma, cada um defende aquilo que melhor servir os seus interesses atuais, cada um apoia aquilo que acredita. Faz like, subscreva, estamos juntos. Quero contar contigo no próximo vídeo. O primeiro comentário está aqui, o convite para sermos comunidade, tá bem?